Bom, boa tarde a todos. Bem-vindo à série de colóquios, né, do Instituto de Física Gleb Vatag. Nós temos o prazer hoje de receber, num seminário de inauguração, o professor Jacques Jorge, da FOP, e o professor Roberto Donato Silva Júnior, da FCA. Antes de iniciar, né, eu queria passar para vocês algumas instruções. A primeira é que essa apresentação ela vai ser gravada e vai ser disponibilizada publicamente. Mantenha os seus vídeos e áudios desligados e, caso desejem se identificar, vocês automaticamente concordam com a divulgação pública de sua manifestação. Tá? Então, nós teremos o período do colóquio e, após, nós teremos a sessão de perguntas, tá? Onde vocês podem levantar a mãozinha aí do Zoom, né? Ou perguntar pelo chat. Antes de passar a palavra para o Roberto, eu gostaria de passar a palavra para o Sandro, que foi quem convidou, né, esse colóquio. Por favor, Sandro. Obrigado, Marcos. Boa tarde para todo mundo. É um prazer receber o Jacques e o Roberto aqui para falar para a gente. Eles são, o Jacques da FOP, né, de Piracicaba, o Roberto da FCA, de Limeira. Então, o Jacques, ele coordenou o grupo de trabalho que criou a Comissão de Integridade em Pesquisa. O Roberto participou desse grupo, eu participei também, né? E hoje o Jacques coordena a Comissão de Integridade em Pesquisa, da qual o Roberto faz parte, eu também faço parte. E os dois eles já têm um trabalho, né, voltado para essa área de integridade em pesquisa, e junto com a comissão, né, eles estão tentando implementar na Unicamp essas atividades. Aqui tem uma parte educacional, uma parte de fiscalização mesmo, né, acho que eles vão falar sobre tudo isso. E é um assunto que é muito interessante, para a gente muito importante, na verdade, né, que a gente vê tudo que tem acontecido aí com relação às más práticas em pesquisa, até dentro da nossa universidade, dentro e fora da nossa universidade. Então, é uma oportunidade para nós começarmos a entrar em contato com essa área e ter mais informações. Então, Jacques e Roberto, bom seminário para vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado, Sandro. Eu agradeço a oportunidade, agradeço particularmente o nome da comissão, mas certamente também meu nome pessoal. Você sabe, se participa lá, você sabe o quanto a gente valoriza esse momento de poder conversar com as pessoas, né, com a comunidade. Na verdade, essa, pelo menos na minha opinião, é a principal função dessa comissão no seu primeiro ano de existência, é conversar, né, e também falar e também escutar a comunidade, porque a comunidade ela é bastante ampla, nós temos aí certamente alguma coisa próxima de 30 mil pessoas, uma boa parte desse volume envolvido de uma maneira ou outra com pesquisa, né, e representar essa forma de pensar de tanta gente é muito difícil. Desde a época do GT e agora a partir da instalação da comissão, eu entendo que essa é a nossa principal função no primeiro ano, né? Que é esse ano que nós vamos escutar a comunidade, também falar, obviamente, por isso que a gente está aqui, mas queremos muito escutar o que vocês têm a dizer em relação a essa comissão. Esperamos, inclusive, voltar em outras oportunidades para falar mais especificamente sobre aspectos técnicos, né? Eu vou começar a apresentação, porque o prazo é um pouco curto, e já peço aqui as desculpas se o material deixar a desejar algum aspecto, mas agradeço muito aí a oportunidade, mais uma vez, de estar no Instituto conversando sobre isso, e agradeço aqui particularmente ao Roberto, porque Roberto, de certa forma, deu uma organizada nesse material que nós vamos
apresentar, além de ter feito um trabalho enorme no período do GT e agora também no funcionamento da comissão, que ainda está bem no seu início, né? Então, nós estamos ainda bem no início. Vamos lá. Falar de boas práticas, na verdade, normalmente nós estamos falando mais frequentemente de práticas não muito boas, né? Do que a gente chama de más práticas, mas eu resolvi colocar isso aqui no começo para que todo mundo entenda um pouquinho o que a gente quer dizer, apesar de que isso aqui não é exatamente uma má prática científica, é muito mais uma má prática de divulgação ou de política, sei lá, talvez até seja a melhor definição dizer que é uma prática política, é essa confusão que foi gerada com relação à vacina Sinovac. Eu me reconectar comigo. E essa confusão, eu não posso dizer se houve algum problema na questão do teste da vacina, mas certamente na divulgação houve. Não li o projeto, não vi os detalhes, realmente os detalhes finos, né? E vejam que em um certo momento, no dia 7, nós tínhamos aqui um resultado fantástico e no dia 12 do mesmo mês, a coisa já mudou um pouco de figura, surgiram aí muitas dúvidas sobre o que significavam os números, e aí certamente caracterizando um problema de divulgação. E as boas práticas científicas, elas incluem também, cada vez com mais importância, a questão da divulgação. E dependendo do tipo de pesquisa, até a divulgação fora da academia, né, que é algo que normalmente os pesquisadores, eu me incluo nisso, não estão acostumados a lidar. A gente falha um pouquinho nessa questão, mas isso aí está se tornando cada vez mais importante. Eu vou fazer alguns comentários que certamente serão, digamos assim, até um certo ponto bastante banais ou bastante simples para a maioria de vocês, mas eu acho relevante. A primeira coisa é a questão da construção dessa política institucional, o porquê existe essa necessidade de se conversar sobre isso, se trabalhar em função dessas políticas. Desculpe. É relevante a gente lembrar, e a gente às vezes esquece disso, que os pesquisadores são humanos, né? Que eles são pessoas, e como tal, elas são sujeitas aos mesmos problemas, às mesmas situações que os demais seres humanos. Quando eu era mais novinho, talvez um pouco mais, sei lá, sonhador, eu via os pesquisadores como uma espécie de super-humanos, né, de pessoas assim realmente admiráveis. E são realmente, né, são realmente, mas eles são sujeitos a esses mesmos fatores emocionais e problemas éticos que os demais seres humanos. Eu diria que não que os pesquisadores têm problemas, na verdade eles enfrentam os mesmos desafios que os demais seres humanos. Quando nós somos confrontados com situações éticas mais dramáticas, a gente pode tomar um caminho que nem sempre vai dar um resultado tão bom, né? E esse dilema ético, essa questão ética, ela é confrontada do ponto de vista do pesquisador a partir dos princípios éticos e morais que ele desenvolve ao longo da vida, né? Não é uma coisa fixa, não é uma coisa que a gente já nasce com, vai se desenvolvendo. Na época da nossa infância mais jovem, essa formação ela é mais intensa, né, é mais importante, mas isso acontece ao longo de toda a vida. Nós vamos gradualmente amadurecendo aí nossos valores, né, e é a partir desses valores que nós vamos enfrentar os dilemas éticos que vão caracterizar, ou que vão definir nossas ações ao longo da nossa vida como pesquisadores, né. Eu trouxe uma brincadeira, eu posso dizer até que é uma brincadeira, porque eu não sou filósofo, nem tenho essa pretensão, para que a gente entenda um pouco isso. Eu separei aqui 4 grandes blocos de posicionamento filosófico, né? O primeiro deles é o mais conhecido, é aquele que a gente normalmente aprende ao longo da vida. A gente tem muito essa formação, vamos chamar assim, da filosofia grega. Eu citei aqui Aristóteles e Platão, mas não necessariamente isso aqui é o nome das pessoas, e sim ao fato de que os gregos acreditavam que a gente deveria fazer aquilo que
a gente nasceu para fazer. E eu mesmo conheço vários pesquisadores que você, acompanhando a carreira deles, você só pode dizer isso. Essa pessoa nasceu para fazer pesquisa, né? Isso é a vida da pessoa, realmente isso aí é o que vai levar aquele indivíduo à perfeição, né? Também é muito comum, no Ocidente, eu diria, bastante frequente, a maioria de nós tem esse viés, que é o viés cristão, né? E eu coloquei um subtítulo aqui, que é o viés utilitarista, que também é muito comum, e ele está muito vinculado à posição cristã, que é ajudar o próximo, né? Então, muitos de nós nos tornamos pesquisadores e nos mantemos na pesquisa porque nós queremos melhorar a situação da humanidade, ou melhorar algum aspecto geral do mundo, né? Ou de parte do mundo, ou de parte da humanidade. Então, aqui eu resumi isso como ajuda o próximo. Mais recentemente, não que isso não existisse antes, mas de uma certa forma isso está tomando um viés mais relevante nos últimos, talvez, 100 anos, alguma coisa assim. Nós temos uma outra forma de pensar que eu sintetizei aqui em Spinoza e Nietzsche, mas não é necessariamente a posição que eles propuseram. É baseado no que eles falaram, né? Que é uma abordagem que parte da capacidade do indivíduo, né? Então, o indivíduo ele tem uma certa energia, ele tem uma certa motivação, e isso faz com que ele seja capaz de fazer aquilo que ele quer fazer. E é lógico, vocês todos conhecem também pesquisadores que têm essa motivação, que tem esse caráter, esse jeito de abordar as situações éticas na pesquisa, né? Então, aqui eu resumi como eu sou capaz. Essa posição tem muito a ver com a questão do destaque profissional, da situação do indivíduo perante a comunidade, que eu sintetizei aqui como a alegria de se sentir amado, né? De se sentir apreciado. E, por último, ainda que historicamente ele tenha vindo até antes de Spinoza e de Nietzsche, nós temos a posição que é a maquiavélica, que aqui eu estou me referindo ao Maquiavel filósofo, não ao maquiavelismo como a gente normalmente traduz no mundo moderno, né? Que é basicamente uma posição que pressupõe ou que propõe que você deve fazer o que for necessário para obter aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Os utilitaristas são assim também, mas os utilitaristas sempre pensam no bem comum, né? Enquanto que Maquiavel está propondo isso para a realização do desejo pessoal. Todos vocês, espero que não conheçam muitos, mas eu acho que a maioria, se não todos, deve conhecer alguém que joga nesse time, que é o time do faço o que for necessário para realizar o meu desejo. É óbvio que nada disso aqui é estanque, nada disso aqui é puro, né? E nem tampouco eu estou dizendo que uma posição ou outra é correta ou é errada a priori. Existe uma questão também para entender essa coisa das boas práticas que se repetiu em vários aspectos da sociedade. A gente viu isso na indústria, a gente viu isso na educação, em vários outros aspectos da sociedade. Houve uma evolução gradual ao longo do tempo. Se a gente pensar na ciência no seu início, muitos cientistas eram nobres, eles não, de certa forma, eles não dependiam daquilo para sobreviver, a sobrevivência deles estava garantida por outras vias, por outras razões, então eles faziam a ciência, eles exercitavam a ciência como uma questão de intelectualidade, de capacidade intelectual, de nobreza intelectual, né? Isso vem gradualmente mudando, particularmente depois de 1800, entra aí por 1900, né? Não que antes a tecnologia não fosse importante, mas talvez ela tivesse um papel menos relevante do que ela tem mais posteriormente, e aí nós vamos vendo gradualmente a entrada da tecnologia, dos equipamentos e dos insumos, e é lógico, isso aqui tudo implica na questão do preço, do custo da pesquisa, né? Isso no século XX se acentua muito, e também no século XX a gente vai ver uma característica que também acontece antes, mas que vai ficando cada vez mais acentuada, que é uma abordagem menos individualista, mais associativa na pesquisa. Nós temos pesquisas cada vez com maior número de pesquisadores, a questão
dos grupos de pesquisa aparecendo e se tornando cada vez maiores, a colaboração entre esses pesquisadores e entre os grupos de pesquisa, e, mais uma vez, a ênfase na questão do aumento da utilização de equipamentos e métodos cada vez mais sofisticados e cada vez com maior custo, né? Em um certo momento, passa a ser enfatizada a questão da aplicabilidade da pesquisa. Isso certamente já existia antes, mas passa a ser mais relevante da década de 40 e 50, né? Isso tem muito a ver com a questão da Segunda Guerra Mundial, né? Na Segunda Guerra Mundial a gente percebe que após a Segunda Guerra fica muito claro para todo mundo, não que não existisse antes, que não soubesse antes, mas para todo mundo, que a ciência e a tecnologia são elementos essenciais para a vitória militar e também para o desenvolvimento industrial e, por consequência, para os resultados financeiros dos países que dominam a ciência, né? Isso no Brasil demora bem mais, nós estamos falando aqui já num reflexo, particularmente a partir da década de 1980, com a CAPES aí mudando a sistemática de avaliação e forçando, de alguma maneira, toda essa implementação. E aqui eu chamo a atenção para a questão do aumento de pesquisadores e do número de publicações. Nós estamos falando aqui de qualidade simplesmente de número, né? Isso acaba levando à consolidação de grupos de pesquisa e também vai aumentando a competitividade quando são abertas vagas das universidades públicas. E no Brasil, a pesquisa ainda é fundamentalmente custeada em universidades públicas, né? Também entram em questão os critérios mais quantitativos, né? Principalmente aqueles vinculados à questão do número de publicações, né? E essa competitividade aumentada, juntando-se com a questão dos critérios muito quantitativos e pouco qualitativos, acaba levando a uma pressão enorme nos processos seletivos e também na progressão da carreira docente. E também é óbvio, né, quando a gente pensa em termos de obtenção de recursos. Tudo isso vai motivando os pesquisadores a assumir uma postura cada vez mais pragmática e cada vez, eu diria, mais utilitarista, num sentido não muito positivo e até mesmo maquiavélico. A partir da década de 90 entra em campo uma outra questão, que é a digitalização, eu diria que geral, né? Não que não existissem meios digitais antes, mas isso se torna mais acessível na década de 1990. A gente tem aí a entrada da digitalização não só nos meios de divulgação, mas também, inclusive, nos meios de produção de dados, né? E, depois de algum tempo, na questão do acesso. E esse acesso e essa divulgação, elas literalmente levam ao aumento da velocidade, não só do acesso e da divulgação, mas também na velocidade de produção e da superação do conhecimento que é estabelecido. Isso é normal na ciência, a gente produz conhecimento, depois de um tempo ele é superado, né? É lógico que em algumas áreas isso não é exatamente assim, aqui eu estou dando um painel genérico, geral, né? Outra coisa que acontece muito interessante é que, de repente, mais leigos começam a ficar realmente interessados em ciência, né? E aí a gente chama isso de olhar externo, apesar de que nem sempre esse olhar é tão externo assim, às vezes é o próprio cientista que vai para o campo para divulgar a ciência e seus resultados, né? E também aumenta o interesse geral na ciência, que vem desde a década de 50, 60, e eu vou chamar esse interesse aqui de interesse político, dado que as pesquisas mais pesadas, mais importantes, elas frequentemente são feitas com recurso público, né? E aí entra em questão a divisão do recurso, né? A divisão do recurso público, e nesse ponto nós temos uma disputa política por esse recurso, né? Outra coisa que é interessante nessa questão da digitalização é que melhora, facilita a manipulação de dados, sejam eles arquivos, imagens ou quaisquer outros registros digitais. Começam a aparecer ferramentas que vão fazer essa manipulação e também ferramentas que vão detectar esse manuseio se ele não for lícito, né? Isso é uma questão importante. Assim como existem ferramentas que facilitam a manipulação, também tem as ferramentas que vão detectar essa manipulação.
paralelamente, vão surgir profissionais que já existiam antes, mas que se tornam muito mais comuns, sejam eles jornalistas ou não, que vão se especializar na divulgação e na análise dos resultados das pesquisas, né? Traduzindo esse tipo de resultado para o público leigo, né? Já teve períodos um pouco melhores, agora está se tornando mais importante de novo, e a gente vê, por exemplo, na questão da vacina, como esse pessoal aqui é importante. E também tem o outro lado da história, né? Que é a questão dos profissionais, sejam eles cientistas ou não, que se especializam em buscar resultados errados ou equivocados, ou às vezes nem tanto, mas são especialistas em caçar pesquisa ruim. Eu vou chamar assim em português bem claro mesmo. E por último, para finalizar esse bloquinho, né, quase finalizar, um problema que é mais recente, talvez da última década, na verdade, que é o borramento, o apagamento do limite entre aquilo que é ficção e aquilo que é fato. Isso, por enquanto, está mais evidente na política, né? Mas a academia está resistindo a isso, felizmente. Não sei por quanto tempo isso vai ficar restrito à política. Eu lamento, mas eu receio que isso possa chegar em algum momento na pesquisa. Bom, para finalizar essa parte, o que são boas práticas? Boas práticas, colocado entre aspas, porque a expressão pode ser de outras maneiras, são as práticas que garantem a qualidade e a confiabilidade dos dados que são publicados na ciência, né? Essas boas práticas, elas são fundadas em diversos conceitos que o Roberto vai falar. Eu vou citar aqui apenas um, que é a replicabilidade, que a gente tem visto aí ser discutida com muita frequência nas grandes mídias, nas grandes revistas de ciência, e infelizmente a gente tem visto aí com alguma frequência a falha nesse sentido, né? Essas boas práticas, elas são importantes porque elas evitam as grandes tragédias do ponto de vista científico, né, de pesquisas que receberam muita divulgação e depois foram demonstradas como mal feitas, né, e isso leva a um desgaste muito grande dos pesquisadores e de suas instituições, né? E aqui isso vale não só para a instituição, onde normalmente isso é mais forte, mas vale também para a comunidade geral, justamente pela questão da disputa política pelos recursos. Então, nós temos aí um efeito na comunidade geral. Aqui eu estou colocando o conceito de prestação de contas, né? Accountability é um pouco mais bonitinho, mas prestação de contas é um pouco dessa questão de fazer as coisas de maneiras corretas, né? Nesse sentido, o que aconteceu? Mais uma vez, não que isso não existisse, isso sempre existiu, mas era uma atividade quase que restrita à comunidade científica, né? De repente, nós temos aí não só a comunidade científica em peso, mas também a sociedade geral, a sociedade externa à pesquisa, cobrando o bom uso dos recursos, a boa execução das pesquisas, né, o comportamento ético adequado dos pesquisadores e das instituições, né? E isso começa nos países do Norte, particularmente América do Norte e Europa, um pouco mais cedo, no século passado, e aqui no Brasil, um pouco mais recentemente, também se tornando mais frequente. E essa cobrança da comunidade leva ao estabelecimento de métodos e grupos que vão fazer a supervisão do controle de qualidade dessas pesquisas. Aqui nós estamos falando apenas de comitês, né? Então, podemos falar também de grupos mesmo técnicos que controlam a questão técnica, né, da execução das pesquisas. Frequentemente, a instalação desses grupos de pesquisadores ou dessas pessoas individuais que vão lidar com essa questão são deflagradas por violações graves na integridade de pesquisa, principalmente quando essas violações elas repercutem na mídia geral, certo? E no Brasil, isso já aconteceu algumas vezes, nos últimos 20 anos, nós temos alguns casos bastante, vamos dizer assim, divulgados, né? E que causaram um impacto muito grande na comunidade geral e nas instituições desses pesquisadores, né? E é lógico que
as instituições financiadoras, as agências financiadoras, e aqui a FAPESP tem um papel relevante, elas reagem a esse clamor, né? E elas começam a estabelecer condições mínimas no sentido do controle da qualidade, né? E a Unicamp respondeu a essa demanda, né? E também, né? E propôs aí um GT, e o trabalho do GT resultou na proposição de uma comissão que foi aprovada recentemente. Esse primeiro bloquinho eu encerro aqui e passo a palavra para o Roberto, para ele continuar. Eu posso passar para você, Roberto, se você quiser. Muito boa tarde, prezados e prezadas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Roberto Donato, sou professor vinculado à Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, como o professor Sandro já colocou. Apesar de estar numa unidade interdisciplinar, eu faço parte de um núcleo em que estão estruturadas as disciplinas de humanidades desse núcleo, né, o núcleo geral comum. Sou formado na área de sociologia do meio ambiente e ambiente e sociedade. Sou também pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais e do doutorado em Ambiente e Sociedade aqui do UFCH. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E aí, a partir dessa belíssima exposição do professor Jacques, né, com os princípios fundamentais, com um certo histórico e uma definição, aí, um conjunto de definições que possibilitam que a gente possa trabalhar com esse conceito de boas práticas, né? E esse processo de internalização dessas questões no universo da nossa universidade. Esse é o meu papel aqui um pouquinho, esmiuçar um pouco com vocês como que se deu, né, como que nós constituímos o que nós chamamos aqui de sistema de integridade ética da Unicamp, né? Esse sistema é um sistema maior, né, no qual a Comissão de Integridade Ética e Pesquisa ela faz parte, mas ela está integrada junto com os comitês de ética, né? Ela está integrada com a Comissão de Ética para Uso de Animais, as comitês de éticas de participação de seres humanos, a política institucional de boas práticas, né? O conjunto maior de espaços institucionais que regulam as atividades de pesquisa no âmbito da PRP e que fazem parte dessa construção, né, desse sistema de boas práticas de pesquisa, né? Quando nós instituímos o GT de boas práticas de pesquisa, né, liderado pelo professor Jacques, a gente tinha um desafio muito grande. Professor Jacques, você pode passar para mim o slide, por gentileza? Nós tínhamos um desafio muito grande, que era de estabelecer... Travado aqui, Alberto. Deixa eu ver se... Travou? Não tem problema, eu vou... Não, foi. Aí. Nós tínhamos um desafio muito grande de tentar estabelecer um conjunto de diretrizes, princípios, diretrizes e critérios que fossem, digamos assim, minimamente degustados pelas diferentes unidades de pesquisa e de ensino da universidade, que, por sua vez, representam, né, e emulam diferentes campos e atividades de pesquisa, né? Então, passando isso, a gente dá uma passeadinha, digamos assim, virtual no ciclo básico da Unicamp, a gente já tem uma boa ideia, né, do quão diverso é o universo científico e o quantas diferentes práticas de ciência esse universo abriga, né? Então, se a gente passar ali, começando pelo Instituto de Física, nós vamos passar pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o Instituto
de Estudos da Linguagem, o Instituto de Artes, e aí nós vamos lá para História da Ciência e Epistemologia, chegamos na Biologia, caminhamos para o Instituto de Química, e eu esqueci do Instituto de Estatística e Matemática, né? Então, a gente tem ali uma diversidade cujo o conjunto de entendimentos, né, de concepções de ciência e, ao mesmo tempo, o conjunto de práticas científicas são muito diversas, né? Então, como coadunar num único órgão, digamos assim, educador/regulador, essa diversidade gigantesca de possibilidades de entendimento da ciência, consequentemente, de possibilidades de práticas científicas, e também, consequentemente, um conjunto muito diverso de considerações em torno do que é boa prática e do que é má prática, né? Então, aquelas diversas concepções de ética que o professor Jacques colocou, né, a visão aristotélica, platônica, cristã, ela se prolifera ainda mais, né, no mundo contemporâneo, com uma quantidade muito grande de diferentes concepções, práticas e ações no universo científico. Então, reparem o tamanho do nosso desafio ao tentar construir, né, um marco regulatório educacional de constituição de boas práticas de pesquisa no universo, nesse universo denso e complexo que é a Universidade de Campinas, né? Então, o trabalho coordenado pelo professor Jacques foi um trabalho bastante denso, né? A gente tinha, então, esse desafio de construir desde os marcos, desde os princípios, dos critérios e das diretrizes até o marco regulatório propriamente dito. E esse trabalho ele foi concluído agora no final do ano de 2020 e instituída, então, isso que nós chamamos, né, de Política Institucional de Boas Práticas e Integridade de Pesquisa da Unicamp, que tem como unidade institucional a CIP, né, que é a Comissão de Integridade de Pesquisa da Unicamp. Tá? Quais são as duas grandes responsabilidades da CIP, né? A CIP ela tem como primeira responsabilidade difundir a cultura das boas práticas, ou seja, difundir, cultivar, valorizar e prezar a cultura e o universo das atividades que nós consideramos de boas práticas de pesquisa, né? De uma perspectiva educacional. Então, o fato da gente estar aqui hoje fazendo esse bate-papo já é a realização de uma das atividades, né, de uma das obrigações do Comitê de Integridade e Pesquisa. E a outra é fazer um processo de acolhimento, né, verificação e encaminhamento de possíveis casos que violam os conceitos de boas práticas. Então, a gente tem aí uma dimensão que é super interessante, que é gostosa, que nos possibilita o diálogo, né? Que é aquela que nós queremos fazer de verdade, que é conversar com os pares, com os colegas, com os alunos, com os discentes, com os pesquisadores de forma geral, e difundir, cultivar e prezar por esse conjunto de boas práticas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma árdua tarefa que é detectar, acolher, detectar e avaliar a procedência de casos que, porventura, possam violar esse conjunto de boas práticas. Essas são as duas responsabilidades da CIP. Tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente faz, antes de tudo, estabelecendo os marcos conceituais fundamentais para que aí a gente possa trabalhar do ponto de vista do regulamento. Professor Jacques, por favor. Tá meio enrolado aqui, mas vai. Uma hora ele vai. Foi. Esse comitê... Isso mesmo. Obrigado, Jacques. O comitê, ele é composto por 6 membros, né? 8 membros, né? E esses 8 membros, eles estão divididos
em 4 áreas, né? Então, estão representados dentro da CIP a área de biomédicas, a área de tecnológicas, a área de exatas e a área de humanas e artísticas, como foi colocado, né? Então, nós temos aqui no âmbito da biomédicas o professor Jacques Jorge, a professora Cláudia Regina Cavalieri, que é da Faculdade de Educação Física. Na área de tecnológicas, a professora Caroline Joyce Thiel, que é da área de engenharia, da Faculdade de Engenharia de Alimentos. A professora Helena Teixeira de Godoy, que também é da Faculdade de Engenharia de Alimentos. No âmbito das exatas, a professora Daniela Zanquet, do Instituto de Química, e o nosso querido professor Sandro, aqui do Instituto de Física. E na área de humanas, eu, né, e o professor José Eduardo Fornari, que é do Instituto de Artes. Esses são os representantes da CIP, da comunidade na CIP, né? E como que a gente tentou estruturar, então, pessoal, o trabalho, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi escalonar um conjunto de pressupostos e princípios em torno da ideia de boas práticas, né? Desses pressupostos e princípios, a gente derivou, digamos assim, 3 grandes dimensões no qual devem ser pensadas os conceitos de integridade ética e de boas práticas, né? Aqueles que nós chamamos de relações acadêmicas de produção de pesquisa, ou seja, aquele momento, aquelas condições de realização das pesquisas, né? O que é considerado boas práticas no âmbito da produção da pesquisa, né? Entre os pesquisadores, entre os líderes de pesquisa, a condução dos seus laboratórios, a realização, né? A regulação das atividades entre orientador e orientando, né, através de projetos de pesquisa, de líderes, de responsáveis de pesquisa e participantes, né. Num segundo momento, os procedimentos teóricos, metodológicos e técnicos de pesquisa, ou seja, aonde efetivamente, né, o Comitê de Integridade Ética trabalha, que é no âmbito da construção e da boa utilização de procedimentos teóricos, metodológicos e técnicos. Então, é aqui que a gente faz a regulação em torno de plágio, de manipulação de dados, do bom uso dos dados, da possibilidade desses dados serem abertos, democráticos, utilizados por um âmbito público maior. E uma terceira dimensão, que está no conjunto das relações entre universidade e esfera pública, né? Então, a gente pode dizer que, de alguma maneira, as situações de assédio, por exemplo, no âmbito das más práticas, tá? Nas situações de assédio, elas estão, muitas vezes, situadas nisso que nós chamamos de relações acadêmicas de produção de pesquisa. Os problemas de plágio, autoplágio, de manipulação de dados, ela está estabelecida nesse âmbito dos procedimentos teóricos, metodológicos e técnicos da pesquisa. E aquilo que muitas vezes é regulado pelos comitês de ética, né, está no âmbito, ou seja, a relação entre a atividade de pesquisa e os participantes dessas pesquisas, né, tanto humanos quanto não humanos, eles se situam nessas relações entre universidade e esfera pública. Tá? Então, esses são os 3 âmbitos desse grande sistema de integridade ética no qual a CIP está abrigada e no qual ela tem grande responsabilidade por esse segundo tópico que está relacionado aos procedimentos teóricos, metodológicos e técnicos de pesquisa. Professor Jacques, por favor. Então, quais seriam esses pressupostos, né? Como é que a gente constituiu isso? Olha, os pressupostos básicos estão aqui, né? Ciência, pesquisa científica, ética em pesquisa, conhecimento científico, objetividade científica, boas práticas de pesquisa, má prática e má conduta. No regimento, né, que eu mostrei para vocês há alguns passos atrás, estão estabelecidas todas as definições que nós tentamos construir, né, e ouvindo a comunidade, acolhendo as contribuições, todas essas definições estão estabelecidas no anexo do regimento, tá? E elas são bastante importantes porque elas abrigam o conjunto de princípios, diretrizes e critérios que vão, de fato, nos orientar
as regulações de boas práticas lá no futuro, tá? E aí o princípio fundamental, quando nós construímos esses critérios, foi pensar nesta diversidade de atividades científicas, no qual eu comecei falando aqui para vocês, né? E pensando todos esses trabalhos, né? E pensando a ciência, antes de tudo, como um conjunto de relações sociais, né? Ou seja, mesmo quando a gente está falando, no caso das ciências exatas, na possibilidade da replicabilidade como um elemento validador bastante importante das atividades científicas, a replicabilidade ela não é possível no âmbito das ciências humanas, né? Como os processos sociais são muito dinâmicos, eles se alteram no tempo e espaço, e as atividades de pesquisa no âmbito das ciências humanas está fortemente ligada à subjetividade dos próprios pesquisadores, a replicabilidade ela não é possível, né? Então, aonde que a validação dos dados ela se dá? Ela se dá na experiência e no contraponto e no diálogo com os pares, né? Que conhecem a literatura, que conhecem, já tiveram experiências metodológicas parecidas, que conhecem as atividades de campo, são imersos nesse tema. Então, a validação ela é feita muito mais num sentido mais amplo do que na atuação ipsis literis possibilitada pela replicabilidade. Aonde essas duas possibilidades de validação científica elas se encontram? No âmbito da validação por pares, né? Tanto a replicabilidade quanto a apreciação qualitativa das pesquisas por outros membros da comunidade, ela se dá nesse processo social de validação. Então, a gente construiu quase todas essas definições a partir da ideia de que a ciência, de maneira geral, ela é constituída, e todas essas derivações conceituais, ela é constituída, antes de tudo, por um processo de validação por pares, de diferentes modos, por diferentes técnicas, por diferentes possibilidades, né? E, a partir daí, a gente entra, então, num conjunto de princípios, né? Ou seja, é preciso que, partindo dessa ideia de que a ciência é um conjunto de relações sociais de produção do conhecimento, que, portanto, validada pelos pares das diferentes maneiras, é preciso que o cientista tenha reflexividade, ou seja, ele tenha consciência das implicações dos seus resultados de pesquisa, que ele tenha responsabilidade, ou seja, que ele assuma, né, que ele reconheça e assuma potenciais derivações da sua atividade de pesquisa, que ele tenha precaução quando ele perceba que a sua atividade envolve riscos, que ele tenha respeito nas relações sociais que envolvem a pesquisa nos vários âmbitos, né? Que haja possibilidade de justa distribuição de atividades, atribuições e reconhecimentos, né? Clareza, transparência e visibilidade, qualidade e confiabilidade, e aí, então, este conjunto, digamos assim, de princípios que estão estabelecidos lá no regimento, que eu peço que vocês depois consultem, porque senão eu vou empacová-los, né? Com tamanho conjunto de definições, tá? Então, esses são os princípios e os pressupostos do nosso sistema de integridade ética. Professor Jacques, por gentileza. Obrigado. Então, olha só, né? No primeiro âmbito, no conjunto de relações acadêmicas de produção de pesquisa, quais são as diretrizes? E eu inverti. As diretrizes são do lado esquerdo. Peço desculpa para vocês aí a bagunça. Mas as diretrizes são estabelecer respeito mútuo entre os membros do grupo de pesquisa, estabelecer critérios claros e pré-estabelecidos de distribuição e atribuição de atividades, definir critérios, né, de detecção de situações de assédio moral e sexual e de discriminação racial, étnico-religiosa, estabelecer critérios de reconhecimento da participação nos resultados de pesquisa. Essas são as diretrizes fundamentais. Quais foram os critérios que a gente construiu para poder regular essas várias diretrizes, né? Um conceito de assédio moral, pensar um conceito de assédio sexual,
definir muito bem o que é abuso de poder, o que é desvio de função, o que é acúmulo de função. Então, todas essas definições, elas estão estabelecidas no regimento para que o pesquisador possa consultá-la e entender se suas eventuais situações, se por acaso ele vive algum tipo de situação dessa e possa recorrer ao comitê. Tá? Então, esse é o conjunto de diretrizes e critérios estabelecidos no primeiro âmbito, relações acadêmicas de produção de pesquisa. No segundo, procedimentos teóricos, metodológicos e técnicos de pesquisa, quais são os critérios, quais são as diretrizes, né? A diretriz 1, estabelecer critérios e procedimentos para a produção de dados de pesquisa, ou seja, quais são esses dados, aonde eles estão estabelecidos, de que maneira eles estão situados, aonde que eles estarão disponíveis, né? Atenção à produção de dados originais, né? Estabelecer critérios para justa distribuição de autoria e coautoria, que é uma coisa que a gente já viveu muito na universidade, que tem uma tendência de melhorar agora, né? Que é a usurpação de autoria, o não reconhecimento de autoria, uma distribuição mal estabelecida entre os membros do grupo de pesquisa, né? A adequação estabelecer critérios para o adequado armazenamento, organização e disponibilização de dados e informações científicas, né? Favorecendo bancos de dados, editoras e revistas científicas com acesso aberto, né? Valorizar práticas e metodologias aceitas pela comunidade científica, pelo seu universo, pelo seu campo, né? Ao mesmo tempo buscando inovações, buscando transformações, né? Romper barreiras do conhecimento, que é super importante. Estabelecer descrição detalhada e aberta de metodologias, como forma de apreciar a qualidade dos resultados obtidos, conhecer e dominar as metodologias e técnicas do seu campo, para poder dialogar com os pares, conhecer o conjunto de informações e descobertas produzidas e divulgadas no campo na área, respeitar os critérios estabelecidos pela comunidade acadêmica para as condições de publicização de dados, informações e resultados de atividades de pesquisa científica, né? Então, com essas diretrizes, quais são os critérios que nós temos para poder velar, ou digamos assim, zelar por esses critérios, né? O critério de plágio e autoplágio, fabricação e falsificação de dados, fabricação aqui no sentido negativo, né? De manipulação, de artificialização. Manipulação de dados, imagens e resultados para favorecer estudos e pesquisas. Negação de acesso a dados primários, o que compromete a confiabilidade dos resultados. Negação de acesso aos protocolos, padrões e critérios de avaliação. Disponibilização de dados sigilosos, quando envolve a intimidade e a privacidade de pessoas e grupos, né? Desvios de autoria, surgimento de negação de autoria, ou seja, o pesquisador participou de um grupo que tem uma produção importante e ele não foi relatado, né, nessas autorias, né? Manipulação inadequada de análise estatística, falha de manutenção, todos esses conceitos estão estabelecidos no regimento, tá? E, por fim, a última entre universidade e esfera pública, cujo o conjunto de diretrizes é: 1. Estabelecer critérios para a produção de dados de pesquisa que envolve a participação de humanos e não humanos, né? Quais são os critérios claros para que seja possível, né, a participação de seres vivos, de maneira geral, nessas atividades de pesquisa. Desenvolver procedimentos pedagógicos que fomentem a adequada condição de pesquisas e que envolvam a participação de humanos e não humanos, né? Ou seja, que seja claro na atribuição de responsabilidades, nas consequências possíveis. Desenvolver e aprimorar estratégias de facilitação de comunicação entre pesquisador, sua produção científica com a sociedade, né? Buscando linguagens adaptadas, de fácil compreensão ao público leigo, sem prejuízo à qualidade científica.
desenvolver procedimentos de justa distribuição, respeitar critérios de proteção e manutenção do sigilo das identidades, desenvolver critérios e procedimentos para os fluxos institucionais para a resolução de situações de casos de violação de regulação ética, né? E aí os critérios fundamentais para que isso seja possível, né? Está lá estabelecido o que é inadequação às regulamentações éticas de supervisão de pesquisa, quais são os não cumprimentos dos marcos regulatórios, o descumprimento de protocolos específicos de adequação de ética de pesquisa e a apropriação indevida de propriedade intelectual, né? Então, todas essas definições estão estabelecidas no regimento. Por favor, professor. Então, com esse conjunto, digamos, né, de critérios, diretrizes e critérios para o que é estabelecido, né, considerado ou não uma má prática científica, na medida em que a comunidade ela detecta, né, ela consegue perceber que há atividades que não são consideradas atividades, né, que violam as boas práticas de pesquisa, a gente entra na segunda dimensão do Comitê de Ética, que é a detecção, o acolhimento, a detecção e avaliação de procedência de denúncias relacionadas às atividades consideradas de más práticas, né? Então, qual que é o papel do CIP nesse processo? Nosso primeiro papel é divulgar à comunidade o que são e o que não são boas práticas, segundo o entendimento da comunidade da Unicamp. E depois, no segundo momento, caso existam, né, aí a gente torce para que não existam, né, nos vários sentidos, mas caso existam, a comunidade, a comissão, ela tem a prerrogativa de fazer esses 3 procedimentos, que é o primeiro, o acolhimento da denúncia, né, que está estabelecido no artigo 4 do nosso regimento. Poderão ser recebidas alegações de má conduta ou de má prática em pesquisa, apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas do país do exterior, de forma identificada ou de forma anônima, né? Então, nós receberemos denúncias, seja de forma identificada, seja de forma anônima, e aí o papel da comissão, a partir dos dados disponibilizados pelo denunciador, é fazer uma análise preliminar, portanto, a segunda dimensão da nossa atividade, né, que está estabelecida no nosso artigo 5º. As alegações recebidas serão analisadas preliminarmente pelo presidente da CIP, ou por membro por ele designado, podendo ser auxiliado por especialistas ad hoc, com finalidade de determinar se a alegação está no escopo de atuação do CIP e se há indícios que justifiquem a abertura da avaliação de precedência. Espera aí só, pessoal, que o meu antivírus resolveu dizer que eu estou em risco agora. Estou conseguindo fechar. Fechei. Bom, se o presidente da CIP, portanto, o professor Jacques, nesse momento, né, na pessoa do professor Jacques, analisando, né, e junto com a sua equipe de apoio, ele chegar à conclusão de que procede, né, que, olha, os dados preliminares indicam, de fato, a possibilidade de um caso de conduta de má prática científica, ele vai para uma avaliação de procedência mais profunda, né, que está estabelecida no nosso artigo 6º, que é: a avaliação de procedência deverá ser realizada pelos membros da CIP, designados pelo presidente da comissão, podendo ser auxiliados por assessores ad hoc com qualificação técnica nos métodos e técnicas envolvidas na alegação, né? Então, feito, né, passado pelas 3 etapas, e essa comissão chegando à conclusão que, de fato, houve, né, o estabelecimento de uma conduta de má prática, esse caso ele é levado para a pró-reitoria ou para a unidade de destino, né, no qual houve o fato, e então a comissão entrega para as unidades
o relatório estabelecido, que vai dar encaminhamento e continuidade no processo, né? Essa é a nossa atuação, esse é o nosso campo, esse é o nosso processo, essa é a nossa atividade. Professor Jacques? Acho que a partir daqui... Tem impressão que o senhor acabou, Alberto. Então é isso, pessoal. É esse o escopo que eu gostaria de clarificar para vocês, de qual que é o papel, né, do CIP e quais são as diretrizes, né? É importante que a gente tenha claro ali que essas diretrizes são diretrizes parciais, mas que tentam regular e oferecer um repertório para que a comunidade entenda, tanto do ponto de vista educacional quanto do ponto de vista do desenvolvimento das denúncias, quais casos possíveis de acontecer e que estão sobre a responsabilidade da CIP encaminhar e avaliar a procedência. Tá? Então, esse é o cerne, digamos assim, da Comissão de Integridade de Pesquisa. Passo agora a palavra ao professor Jacques, para que ele possa trabalhar com a gente um caso que possa ilustrar essas definições que nós trabalhamos agora. Obrigado, gente. Professor. Sandro, deixa eu só perguntar para o Sandro aí como é que nós estamos em termos de tempo. Na verdade, o tempo já acabou. Isso, então tá bom. Mas se quiser fazer rapidinho aí um caso... Não, vamos fazer o seguinte, porque o caso ele era só para exemplificar. Eu acho que o Roberto... Desculpa, gente, eu me estendi demais aqui. Sem problema. Eu acho que ele já descreveu bem, então nós podemos passar, eu acho que para as perguntas, para a gente poder responder as perguntas aí da comunidade, eu acho que fica mais fácil. O que você acha, Sam? Você abre as perguntas? Sim, quem quiser fazer perguntas, pode levantar a mão ali, a gente vai organizando. Né? Enquanto isso, enquanto o pessoal toma coragem, fazer uma pergunta fácil para vocês. Fácil. Assim, na visão de vocês, qual que é o estado geral da Unicamp em termos de integridade em pesquisa? O que em termos gerais, assim, o que é o grande trabalho que precisa ser feito? Olha, Sandro, eu vou um pouco acompanhar o que o Roberto falou, e eu acho que eu também citei, né? E vou fazer um comentário adicional. Quando a gente fala em boas práticas, a gente normalmente está falando de objetos bastante específicos, ou de áreas muito específicas. Então, normalmente, se a gente for para uma área, sei lá, saúde, ou, sei lá, física, vamos pegar aí, a comunidade tem uma ideia, geralmente, bastante razoável do que é uma pesquisa bem feita, uma pesquisa corretamente executada. Pode haver variações em microtemas, mas, de modo geral, em se tratando de pequenos grupos ou de áreas muito específicas, a gente não tem grandes dificuldades. O problema é fazer esse rastreamento numa universidade, particularmente na Unicamp, que é bastante diversa. Então, um trabalho que a comissão vai ter que fazer é exatamente checar mais uma vez essas definições ao longo desse primeiro ano de funcionamento, ver se aquilo que foi proposto inicialmente está adequado, e a partir daí a gente vai ter condição de fazer uma análise mais global. A outra questão que eu queria colocar nessa resposta é que, fora os casos mais vistosos, nós tivemos aí talvez 1, 2 ou 3 casos aí que repercutiram na comunidade como um todo. Grande parte dos eventos de má prática, eles ficam restritos às unidades, certo? E às vezes nem sequer na unidade eles são divulgados, porque existe um caráter de sigilo em relação a isso. Então, eu entendo que naturalmente não se faz uma divulgação muito grande. Só os casos muito grandes que não tem como evitar a divulgação é que acabam sendo divulgados. Tá certo? Então a gente não tem uma ideia, não há nenhum setor na universidade que tenha esses dados de uma maneira global. Então, primeiro, dizer se a gente está cumprindo boas práticas, eu diria que de um modo geral sim.
mas isso tem que ser olhado dentro de certas áreas, não dá para fazer um parâmetro global que seja aplicável a todas as áreas. Depois, nós não temos uma ideia muito real do que efetivamente acontece em uma prática. Essa ideia ainda é extremamente parcial. Talvez isso melhore com o funcionamento da CIP, se a CIP em algum momento chegar a centralizar essas denúncias, né? No momento, acho que ninguém sabe tudo o que acontece na universidade, nesse respeito. E é lógico, a gente entende que o número de casos graves não deve ser muito grande, em função das penalizações. Normalmente os casos mais óbvios são penalizados. E eu acho que o número não deve ser muito grande. Mas o conhecimento, particularmente quando a gente vai para as áreas, para as questões mais técnicas, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é comum na minha faculdade, certo? A questão dos livros de laboratório, dos registros de laboratório. Esse é um problema seríssimo de boas práticas, porque os registros da pesquisa, nós estamos falando aqui dos dados puros, mas do registro da pesquisa, quer dizer, o que foi feito em cada dia, em cada momento, as condições daquele experimento, quer dizer, esse tipo de coisa não necessariamente fica guardado na unidade, nem todas as unidades têm uma política de guarda dos livros de laboratório, dos registros gerais das pesquisas. Certo? Então, acontece, por exemplo, do aluno de pós-graduação terminar a sua pesquisa e ir embora e levar esse livro. Isso é uma falha, assim, muito intensa, uma falha muito grande na questão do controle da pesquisa. Em qualquer momento, se você precisar detectar ou checar uma informação naquela pesquisa, se você não tiver o livro de registro, o livro de laboratório, você estará desamparado. Certo? Veja que nós nem estamos falando dos dados brutos, quer dizer, para as pesquisas que produzem dados brutos que são estocáveis, né? Na minha área, por exemplo, a gente produz muita biópsia, muito material físico, muitas outras pesquisas produzem material digital. Esse material tem que ser guardado na sua via primária, no seu estado bruto, no seu dado primário, né? Que é aquele antes de ser transformado. Nós precisamos ter essa estocagem. Muitas unidades não têm isso ainda muito bem estabelecido. Um critério, uma rotina de estocagem, de guarda desse material, desses dados primários. Tá certo? Essa, por exemplo, é uma função educativa que o comitê vai ter que a comissão vai ter que lutar muito, para que a universidade como um todo estabeleça protocolos de guarda dos registros, dos dados primários, né? E isso eu acho que é uma coisa super básica, eu acho que a gente ainda falha muito nisso. Agora, tem como medir isso nesse momento? Não, não tem. Ninguém tem conhecimento global da universidade nesse momento do quanto nós estamos cumprindo religiosamente esses protocolos de segurança, esses protocolos de controle de qualidade. Certo? Não sei se respondi a sua pergunta ou se enrolei mais ainda no meio de campo. Respondeu bem. Roberto, tem alguma coisa sobre isso que você gostaria? Sandro, o que o Jacques falou, para mim, é uma grande verdade. Assim, a gente não tem dados, né? A CIP está começando agora, essa coisa do estabelecimento de uma cultura da integridade ética é novíssima, né? Então, o que eu vou falar aqui, ela está muito mais no campo da percepção, tá? Então, e vocês me perdoem aí se eu falar algo que seja muito subjetivo, mas é da experiência que a gente tem do universo científico, acadêmico, desde o tempo de discente até a construção da posição de docente. Mas eu vejo 3 problemas básicos, um melhorando muito, e outros 2 muito complexos, muito difíceis de resolver, dentro daquela perspectiva das 3 dimensões, né? As dimensões da relação de produção do conhecimento acadêmico, os métodos e as técnicas e a relação com a sociedade. No primeiro aspecto, eu acho que as questões de assédio, né, entre gerações de pesquisadores, entre líderes, pesquisas e grupos, é uma questão que é séria, ela precisa ser pensada com bastante cuidado, né? Ela tem muitos pormenores e muitas dificuldades,
E ela, na minha opinião, ela vem melhorando no sentido de que nós estamos num processo de mudança geracional, de cultura geracional, né, no universo acadêmico, em que determinados autoritarismos acadêmicos eles vêm sendo combatidos pelos discentes, pelos pesquisadores mais novos, né? Há uma mudança geracional acontecendo em que muitas coisas que nós tolerávamos antigamente, elas não são toleráveis mais, né? Então, muitas relações de autoridade que muitas vezes elas estabelecem por caminhos que são problemáticos e que beiram assédio, né? E hoje a gente vê um movimento, né, de detecção, de publicização desses casos, o que eu acho que é bastante benéfico e que a gente precisa continuar trabalhando nesse sentido. No caso da dimensão relacionada a métodos, técnicas de produção de conhecimento, eu acho que a grande questão é a do plágio, né? Porque a gente tem, de forma geral, e não apenas no universo acadêmico, a gente tem o desenvolvimento de condições muito favoráveis ao plágio, né? O processo de informatização, de estabelecimento da informática, né? Isso possibilitou demais. E a gente vem caminhando, né, por um processo de formação de gerações, né, de pesquisadores, de profissionais de maneira geral, em que o plágio não é, a priori, né, a cópia não identificada e atribuída de textos, informações e dados, ela não é considerada um problema ético, né? Muitos de nós crescemos fazendo indiscriminadamente o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, o estabelecimento dessa cultura do plágio, da atribuição justa da autoria, né, da identificação, eu acho que é uma questão que a gente precisa ficar atento, né? E, por fim, a última dimensão, né, que é a dimensão relacionada à publicização, a gente tem visto, né, e eu participei recentemente, vocês que são da comissão sabem disso, né, eu discuti internamente com vocês. Eu participei recentemente de uma comissão na Qualis, na CAPES, para o estabelecimento do Qualis Referência, na minha área de atuação, que é a área das ciências ambientais. E a gente ficou estarrecido com um número crescente, né, de publicações em revistas científicas que nós comumente chamamos de revistas predatórias, que são revistas de rápida publicação, né, geralmente feita através de pagamentos, onde os processos de avaliação dos artigos pelos pares, né, pelo sistema duplo cego, é completamente relativizado, e são periódicos que têm uma qualidade muito duvidosa, né, e que tem gerado um mercado editorial gigantesco. A gente viu números assim estarrecedores, né? Tem uma revista específica, que eu não posso falar o nome aqui, por razões básicas. A gente viu nos últimos 5 anos mais de 600 artigos de origem brasileira nessa revista, assim, publicadas nas mais diversas áreas do conhecimento, e uma revista muito duvidosa do ponto de vista da sua qualidade científica. E isso, na minha opinião, é uma preocupação, né? A gente, nesse afã da produção, da produtividade, a gente acaba, principalmente os nossos novos alunos, os nossos novos pesquisadores, que não têm um conhecimento muito amplo do mercado, do cenário de publicação científica, acaba sendo atraído para esse tipo de publicação. Então, eu vejo essas 3 questões como 3 questões bastante importantes da gente lidar nesse processo todo. Obrigado, Roberto. A professora Mônica está lembrando aqui que no corpo editorial dessas revistas predatórias nós temos aí vários brasileiros. Como a professora Mônica levantou a mão. A professora Mônica quer falar? Posso ligar o microfone aqui, concordando com os termos da divulgação pública? Não, eu queria agradecer a apresentação dos dois, do Jacques e do Roberto.
E só voltando um pouco nesse ponto que vocês estavam discutindo agora no final, eu fiz esse comentário porque eu também tive essa curiosidade. Eu vi muitos artigos em uma revista predatória e aí tive a curiosidade de entrar no editorial board. E tem vários brasileiros, quer dizer, eles meio que atraem, né? Fazer um mecanismo de captação, assim. Mas a questão da prevenção, da ação preventiva. Eu converso bastante com os alunos de pós-graduação, os meus alunos e alunos de outras pessoas, e eles normalmente comparam métodos de trabalho dos diferentes grupos. Eu estou falando ali do universo da física mesmo. E eles se questionam, porque, nossa, mas eles trabalham de uma forma tão diferente, não sei o quê. E a gente tenta alimentar essa discussão, mas esbarra, obviamente, em questões éticas, né? E o meu receio, e eu acho que a missão da universidade principal é a formação de recursos humanos, é de que alertar os alunos, mostrar aos alunos essas boas práticas e alertá-los antes que eles sejam contaminados, porque na minha experiência, Jacques e Roberto, a gente forma gente muito parecida com a gente, né? Então, a gente meio que repassa os nossos vícios, nossas virtudes e nossos vícios. E muitas vezes são vícios que não, assim, são comportamentos éticos, podem ser até antiéticos, mas não são detectados pela própria pessoa. Quer dizer, não é uma coisa intencional, não é maquiavélico aí no sentido do que o Jacques mencionou. Então, eu queria só perguntar para vocês o que realmente pode ser feito no âmbito mais de esclarecimento. Eu sei que os alunos têm a internet à disposição, mas nem sempre o filtro funciona muito bem, né? E o exemplo do orientador ou do professor que está próximo é muito forte na consolidação de como eles vão atuar na carreira. Então, eu queria só saber se vocês podem comentar se a universidade tem algum mecanismo nesse sentido de tentar trazer esse problema para o âmbito dos alunos, e particularmente para os de pós-graduação. Roberto, deixa eu começar comentando. Obrigado pela pergunta, professor Mônica. Bom, acho que o que foi dito, eu acho que é um pouco a sensação de todos nós, né? Eu ainda sou um pouquinho mais velho, nasci há muito tempo, e é óbvio, as práticas que eram aceitáveis quando eu adentrei a pós-graduação, hoje seriam consideradas, digamos assim, no mínimo questionáveis, né? E em alguns aspectos a gente tem tido uma melhora. Essa melhora vem por conta da própria pressão da sociedade, por conta principalmente da pressão das editoras, né? das boas editoras científicas e das agências de fomento. Então, nós temos aí uma via de mudança de comportamento, né? Nós temos a questão, por exemplo, da melhoria da qualidade dos pesquisadores que vão interagindo com outros países, com outros pesquisadores de outras situações, e de um modo geral existe uma tendência, talvez um pouco otimista da minha parte dizer isso, mas existe uma tendência de melhorar. Agora, essa melhora ela não é tão simples, ela não é rápida, né? Ela muitas vezes é lenta, a não ser que alguma coisa muito drástica, muito grave aconteça, mas de um modo geral ela vai acontecer dentro de uma certa gradualidade. Isso vai principalmente ser decorrente de alguns fatores. O primeiro que eu já citei é a pressão das revistas, das editoras científicas boas, das agências de fomento, das próprias instituições, no caso a Unicamp, por exemplo, a instalação dessa comissão é uma medida institucional para melhorar a qualidade dessa questão. E também nós vamos ter a questão dos exemplos, não só dos bons exemplos, mas até, de certa forma, dos maus exemplos, né? Então, eventualmente, pessoas que são punidas, a gente usa isso nas aulas de boas práticas, a gente comenta os casos, as coisas que aconteceram. Nós poderíamos comentar alguns casos que aconteceram na própria Unicamp, eu poderia comentar alguns que aconteceram na minha própria unidade. E esses exemplos, no sentido da punição, eles também ajudam, mas não é isso o mais importante. Eu acho que o mais importante virá na questão da educação, que é o braço, no meu entender, o braço mais relevante da comissão, que é esse estímulo à discussão, esse estímulo à conversa, esse estímulo à circulação da informação relacionada às boas práticas, né? Eu, inclusive, cito aí no caso da física, por exemplo, o trabalho do professor Jung, ele está
preparando um material que vai ser usado por vocês, até onde eu saiba, por muita gente aí na física, que é um material muito bom. Eu tenho certeza que vai ajudar nesse sentido. A comissão também vai fazer o seu material, e nesse sentido nós teremos possivelmente, se tudo der certo, uma espécie de EAD, né, uma espécie de curso à distância, que vai trazer os fundamentos básicos das boas práticas para todos os alunos, na verdade para todas as pessoas envolvidas em pesquisa. Então acho que sumariamente seria isso, né? Um pouco de paciência, porque a mudança acontecerá, mas não será tão rápida, né? Infelizmente, além da parte educativa, nós teremos que ter um pouco também a parte de supervisão e até eventualmente de punição, mas isso tudo junto, né? Acabará levando à mudança do ambiente de pesquisa para uma situação melhor. Eu posso até dizer que eu vivenciei isso na questão da ética em pesquisa com seres humanos. Eu comecei junto com o comitê em 97, e a situação que era existente naquela época é completamente diferente do que nós temos hoje, né? Então, demorou um pouco, mas hoje está de uma certa maneira. Ainda existem desvios, mas hoje eles são a exceção, né? E não a regra como era antigamente. O único problema que eu vejo é a disputa que nós temos aí, no sentido da sociedade em geral, com essa maluquice política que passa um péssimo exemplo, né, para as gerações mais novas e, infelizmente, é muito mais pervasiva do que qualquer comissão de boas práticas. Roberto, se você quiser comentar. Professora Mônica, obrigado, viu, pela questão. Acho que ela é super importante. Eu concordo com o professor Jacques, né, as questões que ele colocou aí. Eu queria fazer um complemento. Né? Eu acho que o universo... E aí, lógico, né, o que eu estou falando aqui escute como um sociólogo falando, né, que é alguém que está preocupado aí com o estabelecimento de como que as ações elas são permeadas por sentidos, né, por valores, por concepções, e um pouco da experiência do meu campo, né, do meu universo. Eu não sei se é válido para vocês, a gente pode discutir isso. Mas eu sinto que a gente oferece sinais trocados para os nossos alunos, né? Ao mesmo tempo que a gente está num sistema de aprendizado, né, numa relação mestre e aprendiz, de alguma maneira, a se entenderem ou a serem pressionados a já conhecer o campo em toda a sua plenitude, né? Como que se não conhecer os meandros da vida acadêmica fosse uma certa vergonha para os nossos neófitos, digamos assim, né? Então, o aprendizado do que é uma boa prática científica, do que é uma boa publicação, como fazer um bom, ele acaba se estabelecendo muito mais na esfera do não dito do que em procedimentos que são, digamos assim, mais sistematizados, né? Então, nas nossas disciplinas de seminário de tese, nas nossas disciplinas de metodologia, um entendimento mais basal dessas considerações, de maneira mais sistematizada, e eles acabam aprendendo esses elementos todos na relação horizontal, ou seja, com outros colegas, e também um pouco na vivência da relação de orientação. Então, eu acredito, e aí eu tenho sentido, né, com os alunos que a gente trabalha nas disciplinas de metodologia, nas disciplinas, né, nas relações de orientação, que esse procedimento que as predatórias fazem, por exemplo, né, de mandar um e-mail dizendo que o teu trabalho interessa muito, que viu um trabalho seu num determinado colóquio ou num evento acadêmico e que captando o aluno no sentido da sua valorização, né? E isso acaba gerando um engajamento dos alunos, muitas vezes sem perceber,
para essas revistas que têm práticas, digamos assim, duvidosas, né? Então, eu acho que, talvez concordando com você, eu acho que nós deveríamos ter um conjunto de cursos, disciplinas, ou um debate mais aberto e institucional sobre esse conjunto mais básico de referências, né, das práticas científicas, e inclusive com uma ação reflexiva, olha, isso que nós fazíamos no passado, isso não é mais aprovável hoje, né? As coisas mudaram muito, mas eu acho que essa abertura, esse é bastante importante para que a gente consiga orientar os nossos alunos de maneira mais clara e sistemática, né? Eu acho que talvez um caminho seja esse. Não sei se eu te respondi, professora. Gostaria de escutar. Perfeito, Roberto, eu concordo com você. Eu só coloquei a questão de talvez uma perspectiva mais ampla, de que às vezes são procedimentos internos, e aí que esbarram em outras esferas de publicações, que se reproduzem através do exemplo, né, do supervisor, às vezes relações mais conflituosas como sendo o normal, né? E a gente vê na Science, na Nature, estou saindo direto matéria sobre questão da pós-graduação, do PhD e tudo mais. Então, não só a esfera do que deveria ser, o que deve ser a academia, mas realmente exemplos do que pode ou não pode ser feito para que a pessoa possa se ver fora daquele espelho que é o grupo de pesquisa onde ela está inserida muitas vezes. Porque apesar de todo esse networking que a gente tem na esfera digital, eu ainda vejo que há uma influência muito grande do ambiente ali local, onde o aluno está inserido, né? E isso varia, obviamente, de pessoa para pessoa, isso é normal que varie, mas às vezes você tem alguns aspectos meio patológicos que podem ser inibidos aí, tá? Mas realmente eu concordo com tudo que você comentou. Obrigada, viu? Obrigado, professor. Pessoal, eu não estou vendo mais. Vou conceder a última pergunta. Que, aí, pegando um pouco o gancho disso que vocês falaram, né, olhando o outro lado, né, eu sou um seminário de pós-graduação, então tem muitos alunos de pós-graduação. Então, minha pergunta vai meio no sentido da Hannah Arendt, né, qual que é a responsabilidade do aluno? Quer dizer, o aluno ele pode ser desculpado porque teve um mau exemplo? Desculpado? Acho que não, viu? Assim, o que acontece quando você pensa em fazer coisas certas e coisas erradas, ou foi feito e foi bem feito e resultou em uma coisa boa, num produto bom, numa situação boa, nós temos a questão da distribuição desse bom produto, desse bom resultado, uma distribuição que seja razoável, equitativa, né, ao esforço, à atividade. Isso é normal em ciência, como é normal em qualquer outra área, né? E também, eu acho que a gente pode olhar em espelho. Quer dizer, aconteceu alguma coisa errada, alguma coisa foi feita de maneira inadequada, seja por intenção, ou seja por falta de controle, ou seja até por, sei lá, considerada. Então, esse produto ruim, essa má pesquisa, esse mau resultado e as eventuais punições que isso, os eventuais efeitos deletérios negativos que isso possa trazer, eles vão ser distribuídos também, né? Então, se a gente pensar, no caso que eu ia mostrar, mas fica para uma próxima oportunidade, daquela pesquisadora japonesa que publicou 2 artigos muito relevantes na Nature e depois foram comprovados como sendo produto de alteração grosseira dos dados ou até mesmo do experimento propriamente dito, né? Falsificação e a fabricação de dados. Quer dizer, houve ali uma distribuição
desses resultados negativos, né? O Instituto, por exemplo, foi penalizado de maneira muito forte, pensando no Japão, né? Eles tiveram de fechar algumas alas, várias pessoas foram dispensadas, até pessoas que não tinham nada a ver com a pesquisa acabaram sendo prejudicadas, né? Caiu, alguns diretores saíram, né? Infelizmente, nós tivemos até um suicídio, no caso, do chefe de laboratório, que também era coautor, mas ele se suicidou, né? A pesquisadora principal foi destroçada. Tinha um co-participante, um co-pesquisador, um coautor, que era um pesquisador, que é um pesquisador hiper relevante na área de células-tronco, que mais ou menos sumiu da área. Não vou dizer que ele parou de trabalhar, mas ele quase que sumiu. E é lógico, sobrou para todo mundo que estava envolvido. Então, a distribuição do mau produto, do produto ruim, ela vai para todas as partes e ela normalmente vai, se tudo correr direitinho, se tudo for justo, vai ser proporcional. Então, um aluno, coautor, que fez uma pequena parte e que não participou diretamente, vamos dizer, de uma fabricação de dados ou de uma alteração qualquer que levou ao mau resultado, né? Talvez ele receba uma punição pequena, enquanto que o responsável, que é o sênior, que é o pesquisador-chefe, que é a pessoa de maior responsabilidade no artigo, né? Ele certamente será punido de uma maneira, e o primeiro autor, serão punidos de uma maneira mais intensa, porque eles têm uma parcela de responsabilidade maior. Agora, nenhum autor, nenhum agente no produto que gerou o mau resultado estará isento da sua responsabilidade, estará a cair sua própria instituição. A instituição muitas vezes é penalizada, e às vezes é penalizada até de maneira mais bruta, mais brutal do que o próprio pesquisador. Lógico que o primeiro autor normalmente tem a sua carreira destroçada, mas a instituição também normalmente paga um preço alto por isso, né? Então, acho que, na minha opinião, é isso. Não se pode excusar o aluno porque ele é aluno. Obviamente, ele não tem o mesmo poder de decisão que o orientador, que o pesquisador sênior, né? Mas ele tem lá a sua parcela de responsabilidade. Nenhum coautor é isento de responsabilidade. Não se parte desse pressuposto. Todos têm responsabilidade. Sandro, você deve ser um professor super exigente, hein? Não, só peguei o gancho. Estou imaginando seus alunos aqui, ouvindo essa conversa. Mas eu acho que a tua questão é bastante interessante e muito complexa, na minha opinião, né? O professor Jacques já deu uma boa passada, né, no tamanho da complexidade do negócio. Eu acho que em todo o processo de construção, né, em todo o processo de construção de uma relação de aprendizado, é preciso garantir aos alunos uma certa possibilidade de margem de erro, né? Mesmo, diria o Nietzsche, né? A perspectiva nietzschiana ali estabelecida pelo professor Jacques, né? Aprender é transcender a si mesmo. E quando a gente transcende a si mesmo, muitas vezes a gente ultrapassa limites que não deveriam ser ultrapassados, mas faz parte da experimentação. Então, para mim, em todo o processo de aprendizado, é preciso que exista uma certa margem de segurança no qual alguns erros sejam, digamos assim, utilizados como processo de aprendizado recíproco ou retroalimentado, né? Isso é diferente, né? Talvez seja, digamos assim, um processo de responsabilização
aí eu concordo com o professor Jacques, um processo de responsabilização de justa medida, digamos assim, ao grau de aprendizado e o grau de consciência que esse aprendiz teve em determinados processos que, porventura, ultrapassem procedimentos éticos, né? E aí, eu acho que, complexificando a situação, é que entra o papel da instituição e dos formadores, né? E um pouco isso que a professora conseguirmos construir o cenário, né, oferecer instrumentos e principalmente repertório para que os alunos entendam o terreno onde eles estão pisando, mais a gente consegue lidar melhor com o processo de responsabilização justa. Porque olha aqui, meu amigo, você sabia disso, você passou por esse processo de formação, você teve essa informação, né? Você não estava no escuro. Então, a tua responsabilização ela pode ir até a este ponto, né? Então, eu acho que o processo é isso, né? O processo de culpabilização, desculpabilização, ele talvez ele seja mais... a gente, nesse processo de formação, digamos assim, ampla, democrática, aberta, com um processo de justa responsabilização, principalmente relacionado ao grau de possibilidades de instrumento de repertório que nós oferecemos para os alunos nesse processo. Por isso que essa atividade educacional é tão importante, né? Não sei se eu te respondi, Sandro, mas eu queria trabalhar isso num sentido mais... já que você chamou a Hannah Arendt para a conversa, né? Mas eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Não, muito bem, não responderam assim, acho que foi instrutivo. Eu puxei porque tem os alunos... Eles já tomam cuidado com as mas tá bom. Bom, pessoal, então acho que não tendo mais perguntas, acho que a gente pode encerrar. E agradecer novamente aí ao Roberto, o Jacques, pela palestra, que foi bem esclarecedora, bem educacional, acho que a discussão depois também. Aí, então, obrigado novamente. Acho que agora eu tenho que passar de volta para o Marcos. O que a gente passa agora? Aqui. Bom, muito obrigado, né, novamente. Realmente foi uma palestra bastante interessante. Eu acho que isso deveria se tornar, na verdade, um hábito dentro, né, do Instituto. Como eu disse, infelizmente é um período que eu acho que a gente tem um público pequeno ainda, né, por conta de ser algo misto entre período que as pessoas estão retornando às atividades, mas talvez concentradas em finalização, né? E eu já recomendo, né, que a gente repita esse tipo de palestra em breve, né? Assim, eu acho que é algo que tem que se tornar padrão, né, dentro da instituição, tá bem? Bom, muito obrigado, né? Eu agradeço a todos, né, pela presença e fiquem atentos, né, para os próximos eventos, né, que nós vamos ter dentro do Instituto, tá? Particularmente, nós vamos retornar aos colóquios, teremos, acho que, mais um colóquio da série especial, né, que o Pascoal coordena, e também teremos algum outro colóquio no final do mês, tá bem? Então, muito boa tarde a todos, novamente obrigado e até mais.